pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta. Agora para comentar com vocês sobre as minhas últimas leituras de 2021, os livros que eu li durante o mês de dezembro, porque parando pra pensar agora no final de janeiro, eu lembrei e falei, caraca, ainda não comentei com a galera dos livros que eu terminei no final do ano, que eu concluí ali em dezembro. Então cá estou eu hoje pra fazer isso, comentar com vocês sobre essas leituras, o que eu recomendo, o que eu achei incrível, o que eu não achei tão bom assim. Antes disso, já quero lembrar você pra deixar o like aqui nesse vídeo, porque olha, estou aqui gravando no verão, um calor, tudo fechado, mas estou o quê? Suando? Com certeza, mas também aqui me, dedicando pra fazer esse vídeo pra vocês. Então deixa o curtir aqui embaixo. Se você chegou aqui por esse vídeo ou se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve também, ativa o sininho pra você receber as próximas notificações, porque tem muito vídeo novo saindo aqui no canal toda semana. Tem uma média de 3 vídeos novos por semana. Aproveita também e já maratona os últimos vídeos que saíram aí na semana passada, que tem muita coisa legal. Então agora, sem mais delongas, vamos para as leituras de dezembro. Dezembro eu comecei o mês lendo A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre essa leitura e também comentando sobre o filme, porque saiu uma adaptação na Netflix dessa história. No dia 30 de dezembro ou 31 de dezembro, alguma coisa assim, bem no final do ano mesmo, saiu uma adaptação desse livro. Eu gostei muito do livro e também achei o filme igualmente maravilhoso. Eu vou comentar com vocês com mais detalhes nesse vídeo que ainda vai sair aqui no canal, então aguardem. Só saibam que A Filha Perdida vai ser uma história que vai narrar a vida de uma mulher que é a Leda. Ela é uma mulher de seus quase 50 anos que vai tirar férias na praia, e nessa praia vai chegar uma família muito numerosa, só que ela vai ficar muito fascinada por duas pessoas, na verdade uma pessoa em específico, que é a Nina, e a filha dela pequenininha, que é a Helena. Então a gente vai vendo ali, todo esse fascínio que ela nutre por essas duas. A gente não entende a princípio por quê, e com o passar da leitura a gente vai entendendo, por que ela tá tão interessada na vida dessas duas, por que ela observa tanto. Tem todo um porquê por trás de tudo isso, e o livro todo, como um todo, carrega muito mensagens sobre a maternidade. A gente vai falar melhor sobre isso com mais detalhes, tanto do livro quanto do que eu achei da história e também do que eu achei do filme nesse vídeo que eu ainda vou soltar aqui no canal, então fiquem atentos porque vai sair. Também li em dezembro Onde Está a Daisy Mason. Vou deixar a capa aqui porque o livro está difícil de pegar na minha estante. Esse livro é um thriller, na verdade ele é mais um romance policial, investigativo assim, em que a gente vai ter a história dessa garotinha de 8 anos que desapareceu no meio de uma festa que a família dela estava dando no quintal de casa. A garota sumiu do nada, ninguém viu nada muito suspeito, começa a ver ali então uma investigação desse desaparecimento, várias pessoas são entrevistadas, a cena do crime também ali, do crime, assim, do desaparecimento também é toda revistada. Enfim, as coisas são meio desconectas, as informações meio que não batem, tem muita informação faltando, as coisas não fazem muito sentido. Os investigadores estão ali colocando o máximo de si nessa investigação, entrevistando várias pessoas, e eles começam, com o passar dessa investigação, a descobrir certas coisas meio problemáticas envolvendo a família da Daisy e envolvendo também outras pessoas ali do convívio social dela. E já no começo desse livro a gente tem um dado estatístico que vai falar que em praticamente quase 100% das vezes que uma criança desaparece é alguém relacionado, alguma pessoa muito próxima a ela ali que tá envolvida no crime. Então a gente começa a criar essas várias teorias sobre o que pode ter acontecido com a Daisy, e com o passar da leitura a gente vai ali, tentando montar as peças do quebra-cabeça pra entender o que aconteceu com ela. O final desse livro, eu meio que tinha imaginado que fosse acontecer alguma coisa naquele sentido. Só não tinha imaginado quem estaria envolvido, sabe? Como teria sido executado. Mas o que aconteceu, o que realmente de fato aconteceu com a Daisy Mason, eu meio que já tinha especulado algo assim durante a minha leitura. Por isso eu acho que o final do livro não foi tão surpreendente assim pra mim, porque já tinha sido algo que eu tinha imaginado. Porém, o livro como um todo, ele é muito interessante. Tem bastante informação que a gente vai pegando ao longo da história. A qualidade de escrita da autora é muito alta, não só com a habilidade de escrever, mas também com a habilidade de trazer informações e fazer o leitor ficar, indagando, suspeitando, criando teorias na cabeça. E ela traz também uma temática muito interessante nesse livro, que é a questão de o público, quando um crime, algum acontecimento assim muito chocante vai pro público, tem muita chance, assim, dessa investigação como um todo virar um fracasso. Porque quando a gente vê as pessoas pela mídia influenciando, criando suposições e muitas vezes tomando atitudes com relação ao crime, que muitas vezes podem e vão atrapalhar toda a investigação. E a gente vê isso acontecendo nesse caso com pessoas, comentando ali pelo Twitter, pela internet sobre o caso, coisas que vão aos poucos influenciando a investigação do desaparecimento da Daisy Mason. Gostei bastante do livro, não foi um livro muito surpreendente pra mim, não foi nada muito, oh meu Deus, inesperado, mas foi sim um livro muito bom. Eu deixo aqui a recomendação pra vocês também. Li também o Quebra-Nozes, que foi a leitura conjunta do clube de membros do canal. Nós lemos esse livro aí por causa da temática do Natal, e eu fiquei muito apreensiva porque eu vi várias pessoas falando que se decepcionaram com o livro, que não era nada daquilo que elas estavam imaginando, não
atingiu as expectativas de várias pessoas lá do clube, mas eu gostei do livro, gente. Eu achei que foi uma leitura muito leve, que, assim, cumpre o seu propósito. Esse aqui é um conto de fadas, ele entrega o que ele se propõe, que é uma história infantil, que vai focar no Natal. No caso aqui, a gente tem a história de duas crianças, na verdade, mas foca mais na garota, né? É um irmão e uma irmã, foca mais na menina, que recebe de presente, então, um quebra-nozes de um padrinho, que, né, é uma pessoa conhecida ali da família, e esse quebra-nozes, ele é mágico. E daí ela vai tendo ali algumas participações na vida desse quebra-nozes. Tem uma história por trás do próprio quebra-nozes em si, essa questão da mágica dele, de uma maldição, talvez, e tal. A gente vai entendendo isso com o passar da leitura. E, gente, pra mim foi uma leitura muito divertida, leve, rapidinha de, sabe, de ser feita. Eu senti mesmo aquele toque de conto de fada dos irmãos Grimm. E nesse caso aqui a gente tem um livro que ele foi escrito a princípio por E.T.A. Hoffmann, eu não sei como é que fala o nome desse autor, mas é um autor alemão que escreveu o conto original. E daí o Alexandre Dumas, ele reescreveu adaptando esse conto com a versão dele. E nessa edição aqui da Zahara a gente tem essas duas versões e, gente, me serviu, sabe? Pra mim funcionou. Eu dei 4 estrelas pro livro e gostei da história. Deixo aqui a recomendação também, caso você queira ler alguma coisa nessa pegada natalina. Talvez no final do ano, quem sabe? Tá aqui a recomendação. Outro livro concluído no mês de dezembro foi o The Love Hypothesis, essa capa que eu vou deixar aqui no lado, que inclusive tava em promoção na Amazon, o e-book, por 6 e pouquinho. Quando eu ganhei esse livro de presente da Karina, que é uma membro do canal, ela pagou caro, gente. Muito caro pra me dar de presente. Hoje em dia tá muito barato. Esse livro vai vir aqui pro Brasil esse ano pela editora Arqueiro, e eu tava muito curiosa com relação a ele, porque eu vi muita gente comentando super bem sobre esse romance. Então, assim, peguei minhas férias e me joguei nessa leitura, em outras aí também, que eu não consegui concluir em dezembro, que vai ficar pra gente conversar agora no mês de janeiro. Mas enfim, falando sobre The Love Hypothesis, a gente tem um romance, uma comédia romântica naquele estilo namoro falso, sabe? O fake date ali. Que a gente vai ter, então, essa protagonista. Ela tem mais ou menos uns 25 anos, ela tá no doutorado e ela tá estudando câncer de pâncreas. Na verdade, ela tá querendo estudar uma forma de melhorar o diagnóstico, fazer com que o diagnóstico do câncer de pâncreas seja mais eficiente, mais eficaz, pra que já comece logo ali um tratamento o mais adiantado possível e pra assim melhorar as chances, né? Aumentar as chances de recuperação das pessoas que são acometidas pelo câncer do pâncreas. Ela é uma pessoa, né, super dedicada, estudiosa, tá ali fazendo o doutorado dela, só que ela tem uma amiga que tá interessada num carinha que ela já saiu antes. Olive, que é a protagonista, já saiu com esse rapaz que a amiga tá afim, só que ela não tem interesse mais nesse rapaz e a amiga fica naquela, né? Ah, eu não vou sair com ele, não vou ter nada com ele porque você já ficou com ele antes. E daí, pra provar pra amiga dela que ela não tá afim do cara, ela beija a primeira pessoa que ela vê na frente. O primeiro cara que ela vê na frente dela, ela vai lá e beija. E esse cara é o Adam, que é um professor ali, tipo um orientador ali da universidade, que é um cara bem carrasco, assim, que os alunos meio que ficam, sabe, com o pé atrás com relação a ele. Ela não vê quem ela tá beijando, ela só vê que é ele depois que ela cai em si do que ela acabou de fazer. E a partir daí a gente tem então a história nascendo, essa história desse namoro falso nascendo, com essa ideia de ela manter esse namoro falso pra poder fazer com que a amiga acredite que ela superou, né, que ela não tem nada mais a ver com o carinha lá que ela tinha saído antes e que a amiga pode sim ser feliz com esse cara. A partir daí então a gente tem esse desenvolvimento da história, a gente vai entendendo um pouco mais sobre a protagonista, sobre a Olive, também a gente vai tendo muito mais sobre o Adam. A gente tem uma imersão muito grande nesse universo acadêmico que eu achei muito, muito legal. Toda a questão dos laboratórios, dos estudos científicos, dos artigos que os alunos escrevem, também das apresentações em seminários que eles participam. E também muito a autora vai trazer no ambiente, né, universitário, muito do machismo que acontece também, né, que as mulheres também não estão livres, mesmo dentro do ambiente universitário. O que eu achei mais legal dessa história foi isso, toda essa reflexão que ela traz sobre o valor que os alunos, né, principalmente mulheres, recebem quando fazem um trabalho bem feito. Tem toda uma discussão voltada pra isso. E a outra coisa que eu achei também muito, muito legal nesse livro foi a questão da sexualidade da Olive, que a autora trabalha nesse livro de uma forma bem sutil. A Olive, ela se encaixa no que eu colocaria como uma demissexual, que é uma pessoa que só sente atração sexual quando ela também tem atração intelectual pelaquela pessoa. Então ela não consegue se relacionar fisicamente tão facilmente quanto outras pessoas, e isso tá embutido na história de uma forma muito legal. A autora traz isso de uma forma bem interessante e também muito sutil, sabe? Não foi aquela coisa escancarada, mas tá ali, tá presente. E eu achei muito, muito legal como ela construiu isso nessa história. O que eu não gostei tanto, assim, nesse livro foi o motivo, sabe, de ela ter beijado esse cara, de ela ter começado esse namoro falso. Achei que foi um motivo muito, assim, pequeno pra uma estudante de doutorado, sabe? Pra mim, deveria ter algo mais forte, sabe? Um motivo mais bem estruturado. Mas isso aí é facilmente tranquilo de deixar de lado, de ignorar, porque a história como um todo é bem divertida, bem viciante, sabe? Aquela leitura que você não consegue largar. Então, se você ficou interessado aí, já sabe, aquele
ele vai vir aqui pro Brasil pela Editora Arqueiro ainda esse ano, então já separa aí um saldo no cartão de crédito pra você adquirir esse livro assim que ele for publicado. Aí outro romance que eu também li aí nas minhas férias, bem no finalzinho do ano, foi O Clube do Livro dos Homens, que é um livro que tava na minha meta de leitura há muito tempo, eu tava faz tempo querendo conhecer essa história, e eu li. Foi uma leitura também super rápida, super fluida, mas confesso pra vocês que foi abaixo das minhas expectativas. Eu tava achando que fosse encontrar algo muito maior pelos comentários que eu tinha visto sobre esse livro até então. Nesse livro a gente tem uma história de um casal que tá se divorciando, mas o marido, ele ainda quer lutar pelo casamento, ele ainda quer ficar com a esposa, ele quer convencer ela a não se separar. E a gente vai descobrir que o motivo pra esse casamento ter terminado não é assim tão, digamos, alarmante, mas ele é um motivo que existe, é um motivo válido, que os dois precisam trabalhar ali se eles quiserem continuar com esse casamento. Só que a questão é, existe muita falta de comunicação, e né, assim, de praxe em romance, existir falta de comunicação entre casais. O que me incomodou nesse caso é que a gente tem um casal que é maduro, sabe? A gente não tá falando de um casal adolescente, é um casal maduro, que tem ali os seus traumas do passado, né? Eles têm as suas questões familiares mesmo, envolvendo o casamento de pais e tudo mais, que faz com que eles tenham essa bagagem, né? Eles carregam essa bagagem no seu próprio casamento. Mas assim, a gente vê que existiu um péssimo exemplo de casamento, e ao invés de eles fazerem o oposto, eles persistem nos erros que eles viram acontecer quando eram mais jovens, com, né, o casamento dos pais e tudo mais, enfim. Tem toda essa questão, né, de não haver a comunicação, não haver uma conversa, e daí por isso a coisa vai ficando nessa, né, de meias verdades, meias conversas, sabe? A coisa não é esclarecida como um todo, eles não colocam nada em panos limpos. Acontece que esse protagonista, esse cara aí, que eu não lembro mais o nome dele, como ele quer muito manter o casamento, ele não quer que o casamento termine, já que os dois têm duas filhas gêmeas, né, ele ama ainda muito a esposa, então ele quer manter o casamento. Ele vai acabar descobrindo que os seus amigos ali, né, ele é um jogador de beisebol, então os amigos também do time, eles têm um clube do livro, que é o Clube do Livro dos Homens, que é onde eles leem romances, e a partir dos romances que eles leem, eles acabam meio que tirando, digamos assim, soluções pro que eles podem fazer nos seus relacionamentos. E eu achei a ideia muito legal, quando a autora apresenta isso no livro, eu acho muito legal essa ideia de os homens se unirem pra ler romance, que é uma coisa muito subestimada justamente pelos homens, mas eu não achei tão interessante a forma como foi desenvolvida essa ideia. Pra mim ficou uma coisa meio infantilizada, sabe? Esses homens lendo romances e meio que, digamos assim, entre aspas, copiando falas e atitudes e atos que acontecem nos livros pra tentar, sabe, fazer uma mímica disso no seu relacionamento da vida real. Então assim, achei que foi meio infantilizado um pouco. Quando a gente vê as cenas desses homens juntos, eu não tive tanta impressão de que eram homens adultos, me pareceram mais assim, jovens, conversando e tentando lidar com situações. Então pra mim pecou um pouco nesse sentido, mas de modo geral foi uma leitura que eu diria que não foi assim uma perda de tempo, mas também não foi tudo que eu tava imaginando, sabe, que a leitura fosse trazer. Então fica aqui, né, a recomendação que você leia, tire suas próprias conclusões, porque esse livro funcionou pra muita gente. Pra mim funcionou parcialmente, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, então fica aí a seu critério se você for começar a ler ou não. Agora eu quero comentar com vocês sobre o que eu tô lendo nesse momento, no final de janeiro, no momento em que eu gravo esse vídeo. Eu tô lendo 2 livros, um deles foi votado lá nos stories, vocês votaram pra que eu lesse De Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Eu nunca sei pronunciar o nome dessa autora, tá? Mas tá aqui. Essa é uma fantasia recente que foi publicada pela Galera Record. Eu estou um pouquinho depois da metade e até o momento tenho coisas boas pra falar sobre o livro, mas eu vou deixar pra falar em um vídeo específico, tá? Sobre ele. E também estou lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é a leitura de janeiro e fevereiro do Clube de Membros. E, gente, estou aqui marcando o livro, né? Claro, porque a gente comenta sobre a história. A última vez que eu li esse livro, que eu peguei ele pra ler, foi ontem à noite. E eu passei por uma cena tão difícil que eu pude entender mesmo o que as pessoas sentem quando falam sobre gatilhos em livros. Eu achava que eu fosse uma pessoa imune a gatilhos, porque até então eu nunca tinha tido nenhuma cena ou nenhum assunto que me fosse tão delicado e que me causasse tanto sentimento ruim. Mas aconteceu com esse livro, e foi uma cena de um sonho que o protagonista, o Raskolnikov, tem bem no começo do livro, e é um sonho em que a gente vai presenciar uma cena de maus tratos animal. E eu descobri que esse é o meu ponto fraco, gente. Eu nunca tinha ficado me sentindo tão mal lendo uma cena quanto eu fiquei com essa. Eu tive vontade de chorar, eu quis parar de ler o livro, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito. E eu fiquei, assim, demorei pra passar pela cena. Eu queria pular, sabe? Eu queria simplesmente pular a cena, mas eu não podia, porque faz parte da história, né? Faz parte da construção do personagem. Então, assim, foi muito difícil, uma cena que realmente me marcou muito. E eu entendi muito mais, né, sobre gatilho em livro, depois
depois de ter passado por isso. Então, assim, tô gostando do livro, tá? Não quero dizer com isso que eu não estou gostando da história. Tá sendo uma boa leitura, mas me pegou muito desprevenida essa cena, gente. Sério, eu não imaginava que eu fosse ter essa reação. Comenta também aqui qual foi a sua primeira leitura de 2022 e se você já favoritou algum livro esse ano, que eu tô curiosa, gente. Até agora sigo sem ter favoritado nada, mas vamos que vamos, muita coisa pra ler. E era isso, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!